E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma web aula. Pô, que legal. Então, essa aula a gente vai falar sobre apresentação de antígenos, tá? Associados ao MHC. A gente havia falado, né, na aula passada, né, na aula passada, que os antígenos, né, os antígenos eles são formados por epítopos, né? Então, existem os antígenos e os epítopos, que a gente chamou de imunógenos, né? São os imunógenos. E acabamos chamando, né, os antígenos, que existe uma quantidade grande de epítopo. E só o epítopo que pode ser apresentado por linfócito T, porque a molécula de MHC, tanto de classe 1 quanto de classe 2, só aceita a proteína, né? Peptídeo. Só aceita peptídeo, né? A proteína. Nenhuma outra molécula cabe ali. Então, a apresentação desses epítopos, elas são importantes, né? Então, o que eu falei para vocês, em relação a isso, que quanto maior a apresentação, né, quanto maior o número de reconhecimento, né, dos epítopos naquele antígeno, melhor é. Se o antígeno ele tem 100 epítopos, o animal reconheceu 97 epítopos, nossa, maravilhoso. Nunca chega a isso, tá? Nunca chega a isso, mas seria maravilhoso, né? Hoje a aula vai ser bacana. Eu vou falar sobre como é que acontece a apresentação de antígenos. A gente vai falar sobre vacina, tá? E vai ser bastante interessante, a aula vai ser bastante dinâmica hoje, tá? Então, a gente já sabe, né? Resposta imune celular e resposta imune humoral, né? E em relação à resposta imune por anticorpos e resposta imune celular, ok? E segregando as vias do MHC de classe 1 e 2, né? Todo mundo já sabe, né? MHC de classe 2, células apresentadoras de antígenos, né? Macrófago, célula dendrítica e linfócito B, linfócito TCD4, anticorpos, tudo sendo relacionado a isso. E antígeno intracelulares, o que eu tenho? MHC de classe 1, células infectadas ou com atividade oncótica ou oncogênica, linfócito TCD8, resposta imune celular. Esse quadrinho aí, ele resume bastante o que a gente deve, né, ter até agora na nossa cabeça, tá? Diferenciando uma coisa da outra, uma via da outra. Bem, dá uma olhada aqui nesse esquema, tá? Então, assim, começa aqui. Patógeno extracelular. Tá? Patógeno extracelular. Fagocitose por célula apresentadora de antígeno, está aqui, as células. Tá? Processamento do patógeno e exposição ao MHC de classe 2 mais epítopo. A gente vai falar bastante disso aqui hoje. MHC de classe 2, né, e epítopo, mais o linfócito TCD4. Estimulação de linfócitos B, plasmócitos e anticorpos, tá? Então, a aula segue nessa dinâmica aqui, tá? É o que a gente está vendo aqui, tá? Captura, processamento e apresentação do antígeno, né? Pela célula apresentadora de antígeno, reconhecimento do MHC de classe 2 mais o peptídeo antigênico por linfócito CD4, vou voltar, tá? Indução da resposta imune humoral, linfócito CD4 e linfócito B, e produção de anticorpos. Tá aqui, ó. O antígeno, né? Ele é fagocitado e separado, tá aqui, ó, em epítopos, tá vendo? Em epítopos. O que vai acontecer a partir daqui? Uma célula chamada de T-helper, que é o linfócito CD4, tá? Primeiro ele é chamado T-helper, tá? Assim, ó, TH, tá? Ou TH0, tá? T-helper. O que ele acontece? Ele pega essa informação e faz a expansão clonal, lembra? Só que aqui está mal representado, porque gerou um clone de memória e um clone
efetor, tá? Quem vai agir aqui é o clone efetor. É o clone efetor que vai estimular o linfócito B, tá, a produzir um anticorpo. Ele faz também uma expansão clonal, clone de memória, clone efetor, que vai estimular o linfócito B efetor, que se transforma em plasmócito a produzir os anticorpos, tá? Então, os peptídeos associados, né, a apresentação deles, né, de classe 1 são reconhecidos pelo linfócito TCD8, que se diferencia em célula T citotóxica. Tá? O linfócito T citotóxico destrói as células infectadas e irradia a infecção. Tá? Então, eu disse para vocês já na aula passada, né, que a diferença do linfócito TCD8 para o linfócito T citotóxico. O linfócito TCD8 é uma célula normal, e o linfócito T citotóxico é uma célula em ação. Tá? Aqui, ó, célula infectada, né, por antígenos virais, né, viral ou bacteriano, né? O que vai acontecer aqui? Ó, ativação de célula TCD8, tá vendo? Ativação e divisão de célula TCD8. Aqui, ó, independe de interleucina 2. O que vai acontecer com essa célula? Vai ser rompida, tá? Aqui, ó, MHC de classe 1 e CD8. Aqui, como é que faz? Como é que acontece? Olha o antígeno aqui, que nesse caso é o epítopo, tá? Tem os coestimuladores, tá? Isso tudo vai acontecer o quê? Liberação de perforina e granzima, morte dessa célula, tá? Então, aqui, né? Os linfócitos B usam anticorpos naturais para reconhecer antígenos microbianos. Os linfócitos B que se ligam via anticorpo de superfície a micro-organismos se diferenciam em plasmócito. Preste atenção numa coisa que eu vou falar. Se lembra PAMP? Né? Se lembra PAMP? Beleza. PAMP está na inata, não está? Então, o linfócito B, ele reconhece PAMP na inata também. Ou seja, o linfócito B, ele tem anticorpos na sua superfície na inata. Esses anticorpos, eles são chamados de anticorpos naturais. Olha o problema. Lembra que eu falei para vocês? O anticorpo que aparece na inata. Anticorpos naturais, você não entendi nada. O anticorpo é na adaptativa. O que ele está fazendo aqui na inata? Tá? Ele justamente reconhece PAMP. Tá? Então, eles são expressos. Tá? Este iniciou a produção de anticorpos. Né? Então, o que acontece? É a mesma coisa, na corrente linfática, sanguínea, eles são secretados dessa forma e se ligam à superfície de patógeno, levando à sua neutralização. Agora, o linfócito B, ele tem uma coisa bem interessante. Ele carrega como receptor um anticorpo. Ele carrega aqui um anticorpo de superfície. É a memória dele. O anticorpo de memória, né, leva a memória dessa célula. Então, se ele se ligar, tá? Você vê que não precisa de apresentação antigênica para ele. Não precisa de apresentação antigênica. Se ele mesmo já se ligar ao antígeno, o que ele vai fazer? Células de memória e célula efetora. Dali ele já começa já a produzir. Tá? Qual o tipo de anticorpo? Não sei. Tá? Vai depender de onde esteja, para que haja a produção. Vai ser qual o estímulo que vai ser dado. Tá? Ele pode ser um anticorpo bom, IgM, por exemplo, uma doença. Tá? Então, olha aqui. Como é que acontece esse tipo de... Não, olha antígeno, epítopos. Está falando de epítopo. Então, linfócito B, o anticorpo reconhece epítopo. O que ele vai fazendo? Lá no órgão linfóide, né, no linfonodo, ele vai passando ver se ele reconhece. Ele vai passando para ver se ele reconhece. Vai fazendo a triagem. Aí vem, ó. Opa, um reconheceu. Expansão clonal. Expansão clonal. Opa, vamos ver o outro. Não reconheceu.
Opa, reconheceu, expansão clonal, clone de memória para o infetor. Aquele senta bronca, tá? Então, o fenômeno da apresentação antigênica assegura que epítopos microbianos sejam apresentados para linfócitos CD4. E essa interação, dependendo do local e característica antigênica, estimulou, faz com que determinados isótipos de antimonoglobulinina, anticorpos, sejam produzidos. Ou seja, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Antígeno, né? Antígeno ativado, né? Célula B. Clone de célula B. Clone, né, de plasmócito. Aqui é a célula de memória, aqui é o plasmócito. Secretando anticorpo, né? Anticorpo policlonal. Né? Diferente. Agora, o que eu tenho? 5 isótipos de anticorpo. GG, GM, GA, GD e GE. Ah, se o animal tá doente, começa com IgM. Depois vem IgG, que é anticorpo de memória. Ah, se o antígeno ele for capturado no órgão linfóide associado à mucosa, é IgA. Ah, se o antígeno for um alergeno, IgE. Se for um receptor de linfócito B, IgD, e monômeros de IgM. Para cada situação, há uma formação de anticorpos diferenciados. Tá? Basta a gente saber em que momento está e sob que predomínio acontece isso. Tá? Então, anticorpos, né? Eu acho essa imagem perfeita, né? Muito bonitinha, né? Vamos lá. Presta atenção nisso aqui. O anticorpos têm uma dupla funcionalidade. Tá? Ele tem aqui uma porção variável. Eu tenho aqui a cadeia leve, tá? Light chain, né? Cadeia leve. E aqui a cadeia pesada, tá? Entre a cadeia leve e a cadeia pesada, eu tenho sítios de ligação do epítopo. Essa região também é chamada de FAB, Fraction Antigen Bind. Vocês podem ler, tá, na literatura isso, região FAB. Então, a região FAB chama Fraction Antigen Bind, fração ligadora do antígeno, tá? Então, o epítopo, né, o antígeno, ele se liga aqui, tá? Agora, aqui eu tenho a cadeia pesada. Então, o que acontece? Depois que o antígeno se ligou a 2 epítopos, o que acontece? Há uma modificação conformacional da região C, da porção constante. Tá? Então, existe uma conformação, uma mudança conformacional da região FC. O que você pensa? Se a IgG, que é de memória, está circulante, existe reação contra ela? Não, é um anticorpo de memória, vai circulando. Agora, se esse anticorpo de memória se ligar num patógeno, o que vai acontecer? Ele se liga no patógeno, tá? Ele vai deixar isso aqui à amostra. O macrófago, ele não consegue perceber isso aqui. Para ele, se não houver nada aqui, não é nada. Então, o que ela faz? Ele se liga a 2 epítopos e faz uma modificação conformacional da região FC. Isso é visto pelo macrófago. Isso é visto pelo macrófago. Aí o macrófago vai e se liga, porque o receptor dele é para a região FC modificada conformacionalmente. Então, ele se liga na região FC e, ó, fagocita tudo. Então, qual é a dupla funcionalidade? Primeira, se ligar a epítopo. Segunda, né, estimular, né, estimular a fagocitose. Então, o que acontece também? Né? Esse anticorpo, ele pode estar na superfície, se for IgE, por exemplo, pode estar na superfície de basófilo e mastócito. Então, aqui fica a transmembrana e essa região aqui fica intramembranar, fica no citoplasma. Qualquer ligação alergena aqui, essa aqui faz uma mudança conformacional. Vai lá na célula e sinaliza para a liberação de histamina, principalmente, tá? Então, os anticorpos são capazes de se ligar a uma ampla variedade de antígenos. A razão para isso aconteça
é a região de ligação do antígeno. Ela é o quê? Ela é reta, ela se forma assim, ó. Ela se forma assim, ó, retinha, tá? Ela é tipo moldeira de dentista. Já viram moldeira de dentista? Não é? Quando a gente coloca, né, aquela de metal, coloca uma pasta, né? Quando ela coloca, o dentista ou a dentista coloca, né? Aí fica mais ou menos um minuto, fica passando assim e vai tirar, mas a gente tem certeza que os 2 dentes, pelo menos, saíram ali, não é? Então, é isso que ele faz. O anticorpo, quando ele é formado, ele pega a forma do epítopo. Ele pega a forma do epítopo, tá? E ele leva essa forma, bolinha, quadradinho, retângulo, losango, enfim. Ele pega a forma do epítopo, que a gente sabe que não é quadradinho, bolinha, retângulo, losango, não é nada disso, tá? É uma forma, né, mais rebuscada do que isso. Então, olha só, o anticorpo, o que ele faz? Olha aqui, uma exotoxina. Simplesmente ele neutraliza, tá? Simplesmente ele neutraliza. Então, as partes dos antígenos que são reconhecidas pelos anticorpos são chamadas de epítopos. Já falei sobre isso. Ou determinantes antigênicos. A ligação antígeno-anticorpo, dependendo da característica do antígeno, pode ser fraca, reversível ou de alta afinidade. Tá? Depende do anticorpo. Por exemplo, o linfócito B, ele não é uma boa célula apresentadora de antígeno. Não é legal, tá? Não é legal. Embora tenha anticorpo de superfície, pode fazer, né, expansão clonal no momento, tudo bem. Para antígeno proteico, show de bola, funciona. Mas para as outras substâncias, não é legal. Tá? O anticorpo pode ser fraco, reversível, baixa afinidade. Tá? Agora, proteína forte, irreversível e de alta afinidade. Já é o contrário. Tá? Proteína, show de bola. Outros compostos, nem pensar. Então, olha aqui. Eu tenho aqui o linfonodo. O linfócito aqui, eu tenho o linfócito TCD4. Ele está apresentando um losango aqui, né? Um antígeno. O linfócito B, ele está aqui com o receptor dele. Olha o que vai acontecer. O linfócito B, o que vai fazer? Proliferação, tá? Proliferação. Em célula aqui, de memória e célula efetora, plasmócito, tá? Então, este processo é muito eficiente porque os antígenos proteicos, eu já falei isso, né? Desencadeiam excelentes respostas de anticorpos no intervalo de 3 e 7 dias após a exposição ao antígeno. É que eu falei para vocês, nos meus experimentos, tá, no laboratório, eu nunca vi produção antes do 5º dia, tá? Nunca vi. Mas o livro, né, ele é baseado em artigos, né, livros, artigos, então ele coloca isso aí. Particularmente, eu nunca vi antes do 5º dia, tá? Então, tá aqui, ó. Célula apresentadora de antígeno, linfócito CD4. O que ele faz? Expansão clonal, gerando um clone de memória e um clone efetor. O clone efetor vai fazer o quê? Estimular a célula B, né? O clone efetor vai estimular a célula B. A célula B vai fazer o quê? Expansão clonal também, tá? Então tá aqui, o anticorpo formado a partir de antígeno proteico, célula TC4-20 são estimuladas a se proliferar em célula de memória e célula efetora. Isso vai acontecer tanto no linfócito B quanto no linfócito T, tá? E isso acontece com mais frequência nos órgãos de linfóides secundários. Por quê? Porque ali há a maior chance de encontrar as células T virgens, as células B virgens. Então, por isso que as células vão direcionadas para lá. Depois que as células foram ativadas, aí elas vão correr por aí, tá? Vão passar pelo ducto linfático, pelo sangue, chegar nos locais de infecção, tá? Então, as células de CD4 que identificam antígenos, dependendo do antígeno, se diferenciam em subgrupos capazes de diferenciar diferentes citocinas, e essas citocinas
são importantes para gerar sinais dos linfócitos B para a produção de um isótipo ou tipo de imunoglobulina mais adequada para tal momento ou para tal local. Tá? Então, aqui é o momento, aqui é o momento crucial. Aqui é o momento crucial. Ó, o bicho está pegando, o Rex está passando por uma infecção braba, libera IgM aí, que é anticorpo, né, de batalha, né? Eu vou mostrar para vocês que o Rex está mal. Não, o Rex tomou uma vacina, produz IgG, tá tudo em paz, tá? Vai depender do estímulo, tá? Dá uma olhada com bastante cuidado nesse slide aqui. Esse slide te explica por que a gente deve vacinar um animal, tá? Por que a gente deve vermifugar um animal antes de vacinar. Talvez pouquíssimas pessoas, pouquíssimos profissionais saibam disso. Pouquíssimos profissionais. Quer ver? Se eu não vermifugo o animal, tá? O que acontece? Ele está sob o predomínio da interleucina 4, porque ele está parasitado. É fato do animal filhote estar parasitado. Ah, mas o animal vem de boa linhagem, o animal está com isso, o animal está com isso. A probabilidade muito grande dele estar parasitado. Se ele estiver parasitado, ele está sob o predomínio de interleucina 4. Interleucina 4, ele induz, né, um tipo de linfócito TCD4, que é o TH2. Lembra que eu falei TH0, TH, que é o T-helper? O T-helper 2, ou TH2. Então, o que acontece? Ele começa a liberar interleucina 4, 5, 10 e 13. Só que para patógeno extracelular, a alergia não tem nada a ver. E o pior, a interleucina 10 inibe TH1, que é o cara que a gente queria. A interleucina 10 inibe TH1. TH2 começa a liberar interleucina 4, 5, 13, né, e ativa mastócito, linfócito B para a produção de IgE e eosinófilo. Pô, tudo para quê? Para fazer o quê? Efeito antiverme, não é verdade? Mastócito, que está na mucosa, linfócito B produzindo IgE, estimulando, né, mastócito basófilo, e eosinófilo, que é uma célula que está ali para fazer uma ligação cruzada com a IgE e começar a, né, degranular ou desgranular em cima do eumento. Porque aí, se eu vermifugar o animal, como deve ser, professor, qual o vermífugo? Qual a melhor forma de vermifugar? Depende do vermífugo, depende do veterinário, depende da técnica, depende de muita coisa. O bom é que o animal esteja vermifugado. O que vai acontecer? O braço que vai ser ativado não é a interleucina 4, é do interferon gama. O interferon gama faz o seguinte, ó, ele estimula o linfócito TH a TH1. Lembra que o TH1, o que ele faz? Né? Ele libera interleucina 12 receptor. Então, o que ela faz? Primeira coisa, interferon gama. Libera interferon gama. Interferon gama inibe TH2. É uma gangorra. Ou eu tenho TH1 ou eu tenho TH2. É uma gangorra. Então, o que ele faz? TH1 libera interferon gama, ativa macrófago. Patógenos intracelulares e inflamação. Então, o que eu quero ter aqui? Eu quero ter macrófago, né? Eu quero, né, fazer uma vacina, eu quero ter apresentador de antígeno lá, apresentando antígeno muito bem, ó, foi dada uma vacina no Rex, tá? Foi tudo direitinho, tem adjuvantes, está tudo bonitinho. E essa aqui é a explicação por que a gente, né, vermifuga animal antes de vacinar. Tá? Pouca gente sabe disso. Pergunta aí para os outros.
Pergunta para o veterinário que vocês fazem estágio não, tá? Senão você perde o estágio. O que você vermífugo animal antivacinar? Você vai ver várias explicações, menos essa, tá? Se você escutar essa explicação, você ganha, a pessoa ganha esse adesivo aqui do Verminose Motoclube, tá? É o meu motoclube. Aí ganha, eu mando para vocês, tá? É bacana pra caramba, hein? Olha aqui, gente, dá uma olhada aqui no negócio sério, ó. Linfócito B de memória, IgM-GD na sua superfície. Tá? Olha lá, anticorpo de memória. Olha só essa bactéria aqui, foi o que desenhei, horrível, né? Tá vendo aqui o epítopo dela? Tá vendo o epítopo? O que vai acontecer? Linfócito B ativado. Linfócito B ativado. Tá? Então, o que vai acontecer? Expansão clonal. Então, interleucina 2, 4, 5. Interleucina 2, 4 e 5, o que vai acontecer? Expansão clonal, um clone de memória e um clone efetor. Se continua a interleucina 2, 4 e 5, o que acontece? A produção, né, pelo plasmócito de IgM, é doença. Se continua a interleucina 2, 4 e 5, o plasmócito, né, sob o predomínio dessa citocina, ele produz IgM, ele entende que é doença. Agora, se a interleucina 4, 6, interleucina 2, interferon gama age, né, é uma vacina, tá? É uma vacina, é memória, é IgG. Se acontece, né, se há uma imunidade, né, do trato gastrointestinal, por exemplo, uma vacina intranasal de cão, ou a Sabin, né, a vacina Sabin de humanos, né, contra a poliomielite, que é dada oral. Então, o que eu estimulo ali? O órgão linfóide associado à mucosa. Qual é o grupo de anticorpo que eu quero ter ali? Eu vou estimular a interleucina 5 e TGF-beta, porque eu quero quem é ali? IgA. IgA é anticorpo de mucosa, tá? E mucosa é ele que vai agir. E a interleucina 4, o que vai acontecer? Tá? Expansão clonal. Interleucina 4 vai mudar para IgE. IgE vai sensibilizar a mastose basófila, tá? Que é o que a gente não quer, tá bom? Isso aqui é importante. Mas ninguém precisa ficar decorando interleucina, não, tá? É só entender a dinâmica do processo. Então, aqui eu acho que ficou entendido, né? TH1, interferon gama, né? TH1, interferon gama, GG, IgM, GA, né? TCD4, TH1. Tudo bem? Se for TH2, interleucina 4, IgE, interleucina 5, eosinófilo, tá? Portanto, a célula TH2 estimula a imunidade independente de fagócitos, mediada por eosinófilos, a qual faz, sobretudo, contra parasitas. Aqui eu acho que ficou tudo tranquilo, né? As dúvidas sanadas, né? Maturação de afinidade, tá? O que é maturação de afinidade, tá? Quando a gente aplica, né, vermífugo animal, bonitinho, tranquilo do que a gente falou, e a gente dá uma vacina, seja lá qual vacina for, tá? A gente quer estimular, né, a célula virgem, tá? A célula virgem. Então, a gente, célula virgem, estimulando, né? Depois de um determinado tempo, quanto tempo, professor? Cada um usa o seu tempo. Próximo a um mês, tá? O certo é todo mês? Não é. Cada um tem um protocolo. Tem gente que faz 28 dias, enfim. Está errado, tá? Dias depois, pum, mais segunda dose da vacina. Você vai fazer o quê? Você vai estimular mais o quê? Você vai maturar mais célula. Aquela célula virgem, você já vai deixar de ser virgem, ela vai ser uma célula ativada. Pum, terceira dose. O que vai fazer?
você vai ativar mais célula virgem, tá? Vai ativar mais célula virgem, ok? Três doses da vacina, tá? 3 doses da vacina, ok? Então, isso é maturação de afinidade, tá? É o processo pelo qual a afinidade dos anticorpos produzidos em resposta ao antígeno proteico aumenta por uma exposição prolongada ou repetida ao antígeno. Ok? Verdades e mitos sobre imunização de pequenos animais. Ih, vamos começar a briga agora. Timo. Medula óssea para o timo, né? Medula óssea para o timo. O timo está aqui. Migração para o órgão linfóide secundário. Linfócito T virgem, naive, TH0. O timo continua a crescer após o nascimento do animal, atingindo o tamanho máximo na puberdade. É mais ativo na vida fetal e neonatal, e em seguida começa a diminuir em tamanho e atividade em um processo chamado de involução química. Quando que acontece isso? Na puberdade. Puberdade em cães, entre 9 e 18 meses de idade. Puberdade em gatos, entre 8 e 12 meses de idade. Quase, né, no final da puberdade, o timo é pequeno, já produz pouca célula virgem. Tá? Então, por isso que a gente prefere o quê? Imunizar um animalzinho pequeno. Por quê? A gente pega a célula T virgem direto. Maturação por afinidade, está aí explicado. Maturação por afinidade. Pum, 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 pum. 3 doses da vacina. Agora, vacina é estratégia. Vacina é estratégia. Tá? Nunca pode ser forma de ganhar dinheiro. Eu já briguei com bastante gente, né, por causa disso. Tem gente que quer ganhar dinheiro com vacina, né? E vacina é estratégia. Às vezes é um animal, né, que está num local que não tem nada, e o único problema que ele pode ter... Hepatite infecciosa canina é muito difícil aqui no Brasil. Não tem muitos casos. Agora, parvovirose sinomose, ó, às vezes, um animalzinho, a gente antecipa a vacina dele, faz uma PUP, né? Sinomose parvo. Depois a gente faz o quê? Né? Poxa, o animal está lá no triplex, na barra, nunca vai no chão. Ele vai pegar leptospirose. É mais provável que o rato pegue o cachorrinho. Você faz o quê? Faz uma V6, cara. Faz uma V6 no bicho. Depois, se você achar conveniente, você faz uma V10, ou uma V8, uma V10, tanto faz. Isso é estratégia. Isso é pensar. Tem gente que é vermifugar V10, V10, V10. Vermifugar V10, V10, V10. Vermifugar V10, V10, V10. Por que você está no V10, V10? V10, V10, V10. V10. Se você ligar para o laboratório, você tem V6 aí? V6? V6? O que é isso? É uma vacina que vocês têm. Espera um pouquinho. Fulano, a gente tem V6 aí? Tem. Ah, tem? O que é isso? É vacina. Tem gente que acha que a vacina PUP é utilizada só para filhote. Eu posso utilizar a vacina PUP em adulto. Só porque eu antecipo a vacina e é para sinomose parvo, né? A pessoa acha que é só para filhote. É porque não leu. PUP eu posso usar em qualquer tipo de animal, né? Qualquer cão em qualquer idade, né? Se eu sinto que a vacinação não foi legal, eu posso utilizar. Qual o problema? Vai ter mais choradeira por enquanto. Aqui, né? Eu tenho o antígeno vacinal, acho que eu não vou botar muito antígeno, né? E adjuvante. Então, célula dendrítica, ela vai, e macrófago, vai atrás do adjuvante. O que elas vão fazer? Vão para o órgão linfóide, tá?
vão pegar e vão apresentar o epítopo para a célula Q. Antígeno vacinal, o epítopo para a célula T virgem, TCD4 virgem. Tá? Então, ela passa a ser o quê? Uma célula ativa. Vai fazer expansão clonal, bum, 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 clone de memória, clone efetor. Esse clone efetor, o que ele vai fazer? Esse clone efetor, o que esse clone efetor vai fazer? Ele vai estar aqui, ó, interleucina 4, 6, 2, interferon gama, está aqui, ó, que ele vai produzir. O animal não está doente, é só vacina, tá? Não é só vacina, é só isso que ele vai produzir. O timo é maior e mais ativo nos períodos neonatal e pré-adolescente. No início da adolescência, o timo começa a diminuir de tamanho e atividade. E o tecido do timo é gradualmente substituído pelo tecido adiposo, gordura. No entanto, a linfopoiese residual do T continua ao longo da vida adulta. Não ali, tá? Não ali. Tá? Aqui está o linfonodo, aqui, ó. As células, né? O plasmócito liberando aqui, ó, o anticorpo fazendo o quê? Neutralizando a bactéria, ó, direitinho, ó, fazendo isso. Involução tímica. Eu tenho que pensar em involução tímica. Eu vou falar para vocês depois, na próxima aula, sobre esse tipo de problema em relação à vacinação. Eu vou continuar o problema de vacinação na próxima aula, ok? Bom, mais uma vez, essa é a nossa bibliografia, ok? Vocês estão achando legal? Bota lá nos comentários, lá no Fale Comigo, professor, podia ir mais devagar, professor, podia ir mais rápido, professor, não estou entendendo nada, professor, bota mais rock aí o professor bota.